Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2019 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São as questões 26 a 50 do quarto dia de provas. Questão 48. Uma caixa contém 32 esferas numeradas de 1 a 32. O número de maneiras distintas de retirar 3 esferas da caixa, ordenadas como primeira, segunda e terceira, em que a esfera com o número 8 seja pelo menos a terceira a ser retirada é... Então, nós temos 32 esferas em uma caixa e nós temos que retirá-las de forma ordenada, primeira, segunda e terceira. E a esfera com o número 8 tem que sair em algum momento, nem que seja a terceira a sair. É isso que eu entendo da maneira como a questão foi escrita. Então, tem que ser pelo menos a terceira. Se nós colocarmos aqui, então, 3 espaços para as esferas, a esfera número 8 ela tem que sair pelo menos sendo a terceira, mas também tem um cenário em que ela vai ter que sair sendo a segunda e um cenário em que ela vai ser a primeira a sair. É isso que dá para entender essa questão. Ela tem que ser pelo menos a terceira a ser retirada, mas pode ser a segunda e também a primeira. Então é isso que nós temos que considerar. São essas as possibilidades que nós temos que considerar. No primeiro cenário, para o primeiro espaço aqui, nós vamos ter 31 esferas, porque uma já foi, certo? E para o segundo espaço, nós vamos ter 30 esferas, porque já foram duas já saíram da caixa. Então, multiplicando, nós vamos ter um total de 930 possibilidades. 930 arranjos, no caso, certo? Porque aqui a ordem importa. Então, se eu tiver, por exemplo, as esferas 5, 11 e 8, isso é um arranjo diferente de ter 11, 5 e 8, certo? São as mesmas esferas, então eu contaria, na verdade, como uma mesma combinação, mas são dois arranjos diferentes. Nos arranjos, a ordem importa. Então eu tenho que contar isso aqui como dois arranjos. Se fosse uma questão de combinação, em que a ordem não importa, eu contaria isso aqui como uma mesma combinação. Mas não é o caso, certo? Aqui fica claro que nós estamos falando de uma situação em que a ordem importa. No segundo cenário vai ser a mesma coisa. Para o primeiro espaço eu vou ter 31 esferas, porque o 8 já foi. A esfera de número 8 já saiu. E aqui para o último espaço nós vamos ter 30 esferas. Certo? Aqui nós poderíamos até multiplicar por 1, né, porque só tem uma possibilidade. Então, multiplicando, nós vamos ter 930. E aqui a mesma coisa. Para o primeiro espaço nós só temos uma possibilidade. Para o segundo nós vamos ter 31 possibilidades. E para o terceiro, 30. Então, também 930. Então, basta somar ou multiplicar por 3, o resultado vai ser 2.790 arranjos possíveis. A alternativa E é a resposta. Vamos para a próxima questão, questão 49. A média aritmética das idades de um grupo de 10 amigos é 22 anos. Ao ingressar mais um amigo nesse grupo, a média aritmética passa a ser de 23 anos. A idade do amigo ingressante no grupo em anos é... Bom, então, na primeira frase nós temos que a média aritmética das idades de um grupo de 10 amigos é 22 anos. Então, isso significa que, se eu pegar a soma das idades de cada um desses amigos, vamos dizer que a idade do amigo 1 é A1, a idade do amigo 2 é A2, e somar todas as idades até chegar na idade do 10º amigo, e dividir por 10, dividir pelo número total de amigos, eu vou ter uma média de 22 anos. Isso significa que a soma de todas as idades, a idade do amigo 1 mais a idade do amigo 2, mais a idade até a idade do amigo 10, vai ser igual a 220, certo? Eu pego 220, divido por 10 e vou ter a média da idade dos 10 amigos, que vai ser 22 anos. Não importa a idade individual de cada um. O que importa é que a soma tem que ser 220, dividindo por 10, a média vai dar 22 anos. Agora, a questão diz que entra mais um amigo nesse grupo de amigos, e a média passa a ser 23, certo? Então, eu vou ter o A1 mais o A2 mais a idade de cada um dos amigos até chegar no amigo 10. E agora vai ter mais um amigo, o amigo 11. E dividindo por 11, porque são 11 amigos agora no grupo, eu vou ter uma média de 23 anos. 23 anos. Certo? A média sempre é a soma dividido pelo número de coisas que nós estamos somando. Então, dividido agora por 11. Bom, mas nós sabemos que valor que é esse aqui, certo? Nós sabemos qual é a soma das idades do primeiro até o 10º amigo. Nós acabamos de ver que é 220, por isso que a média é 22. Então, esse valor aqui é 220, certo? Então, nós vamos ter, na verdade, que 220 mais a idade do 11º amigo dividido por 11 é igual a 23. Então, multiplicando os dois lados por 11, nós ficamos com 220 mais a idade do 11º amigo é igual a 23 vezes 11 é 253. Então, a idade do 11º amigo é de 33 anos. Alternativa E.
Isso aqui daria até para fazer de cabeça, certo? Basta saber o que é a média aritmética, né? Não precisaríamos talvez nem escrever tudo isso aqui, certo? Basta pensar, né, se a média de 10 amigos é 22, é porque a soma é 220. Se a média de 11 amigos é 23, é porque a soma tem que ser 253. Então a diferença vai ser de 33 anos. Essa é a idade do novo amigo. Vamos para a próxima questão. O gráfico a seguir descreve a taxa de analfabetismo de pessoas de 5 anos ou mais no período de 2001 a 2015. Então aqui está o gráfico, né? A taxa de analfabetismo em porcento, aqui até não está escrito, mas é a taxa percentual, né? Então, com base nos dados do gráfico, considere as afirmações a seguir. 1. A taxa de analfabetismo reduziu 55% no período representado. Bom, essa aqui de cara nós vemos que é falsa, certo? Porque a taxa de analfabetismo começou mais ou menos aqui no 14, 15%, né? 14,5%. Se reduzisse 50%, significaria que a taxa teria que estar abaixo de 7%, né? A metade de 14 é 7%. Só que a taxa em 2015 ficou acima de 9%. Então não tem como ter reduzido metade e muito menos mais que a metade, muito menos 55%. Não precisamos nem fazer nenhum cálculo aqui, nós já vimos de cara que ela é falsa. Se tivesse reduzido 50%, ia estar lá por volta de 7%, né? Mas está em 9%. Então não tem nem como ter reduzido 55%, que é mais que a metade. Uma redução de mais da metade. Agora, alternativa 2. A redução na taxa de analfabetismo entre 2009 e 2011 foi maior do que a redução na taxa de analfabetismo entre 2012 e 2015. Então, entre 2009 e 2011, que é esse período aqui, são esses dois pontos do gráfico, nós tivemos uma redução maior do que 1%. Estava acima de 11% e ficou abaixo de 10%. Então, foi uma queda de mais de 1%. Né? Foi aí 1,2%, 1,3% talvez. E ele diz o seguinte, foi maior do que a redução na taxa de analfabetismo entre 2012 e 2015. De 2012 a 2015, a taxa reduziu menos de 1%, certo? Estava aqui mais ou menos no 10% e terminou acima do 9%. Então, de fato, entre 2009 e 2011, a redução foi maior do que entre 2012 e 2015. Essa aqui é verdadeira. O número de pessoas analfabetas entre 2012 e 2015 foi em cada ano menor do que no ano anterior. Essa aqui também é falsa, nós vemos de cara, certo? Que aqui, em 2012, a taxa de analfabetismo foi maior do que em 2011. Então, essa aqui é falsa também. A alternativa B é a correta. Certo? Então, só para não haver nenhuma confusão, né, ele falou a taxa de analfabetismo reduziu 55%. Né? Nós estaremos falando, então, como isso aqui é uma porcentagem, esses valores são em porcentagem, nós estaremos reduzindo 55% de uma porcentagem, certo? Mas isso não muda nada no nosso raciocínio, né? Só para evitar qualquer confusão, é assim mesmo. Né? 14%, se a gente reduz 50%, cai para 7%, se reduz 55%, cai para um pouco menos do que isso. Espero não ter confundido ninguém com essa última parte, mas era isso então. São essas questões da prova de matemática do vestibular 2019 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Até o próximo vídeo.